Você está ouvindo o podcast do Pontão, Lado a Lado, Conexões que Transformam, um projeto do Instituto em Rede para fortalecer os pontos de cultura de Mato Grosso, financiado com recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, PNAB, Ciclo 1, por meio do Governo de Mato Grosso, CECEL Mato Grosso. Sou Maiara Dalberto e hoje a gente vai conversar sobre políticas culturais e pontos de cultura no Mato Grosso. Vamos lá? Aqui comigo hoje eu tenho Carolina Barros e Cíntia Matos. Quase irmã, você sabe que a gente é Miranda, né? Sério, não acredito. Cíntia de Miranda Matos. Eu ia chamar ela de Barros, entendeu? E aí eu fiquei, ai, meu Mas é o Deus Miranda, do Cíntia de céu. Miranda Matos e Carolina Miranda Barros. Aí. Carol, eu Nossa, queria que você... Carol, né? Que é assim que a gente a conhece aqui no mundo da cultura. Eu queria que você se apresentasse um pouquinho pra gente e falasse da sua trajetória na cultura, no Mato Grosso. Eu sou Carolina Barros, a minha trajetória é uma trajetória muito focada inicialmente na música, mas assim, eu acho que quando você lembra de Carolina, você lembra muito de políticas públicas, sempre eu estava nos fóruns, e de trabalho coletivo em rede também, assim, sabe? Sempre trabalhei em rede, né? À toa que o Em Rede chama Em Rede, é onde eu acredito que a mudança acontece, é no coletivo, por mais desafiador que seja, então... Eu acho que se eu fosse me apresentar, eu ia falar com uma pessoa que está sempre andando em bando, em coletivo e lutando por melhorias, assim, para mim, mas também para o coletivo, nunca numa perspectiva individual. É isso. Carolina é conhecida como a nossa lutadora, né? Cíntia, me conta um pouquinho sobre a sua trajetória. Olá, Maiara, eu quero agradecer pelo convite de estar aqui, o Pontão Lado a Lado, né, Nós por que essa agradecemos. grande iniciativa que é discutir política cultural. Eu estou na cultura já há 20 anos, né, trabalhei na Secretaria de Estado de Cultura durante 16 anos, e desde o ano passado tenho trabalhado no terceiro setor. Né, hoje também sou psicóloga, atuo também nessa área, né, social dentro das instituições e continuo, né, mesmo estando hoje, né, com uma profissão diferente, né, da cultura, né, que é a psicologia, mas tem uma intersecção muito forte onde eu tenho tentado agregar a psicologia dentro dos pontões, dentro dos pontos, porque também são áreas de atuação social. Então essa é a minha vida ultimamente. Que delícia. Vamos lá, então vamos falar um pouquinho sobre ponto de cultura. Para alguém que nunca ouviu falar nesse nome, meninas, como que você explicaria o que é? Não é definição legal, não, mas o que é ser um ponto de cultura hoje? Acho que ponto de cultura é muito mais do que uma instituição, uma chancela, uma conotação dentro do espaço de política, né? A Lei Cultura Viva já existe há 20 anos. São organizações que desenvolvem trabalhos dentro do seu território, né? São instituições ou coletivos, grupos que se organizam em prol de desenvolvimento local. Então, hoje nós temos muitos pontos de cultura espalhados no estado inteiro, né? Eu acompanho essa rede desde 2009, desde a nossa primeira rede, né? Com 40 pontos de cultura. Hoje, muitas instituições fortes, que estão estabelecidas dentro dos seus territórios, se firmaram pela política dos pontos de cultura, e são esses organismos vivos que desenvolvem, que estão lá dentro dos seus territórios, com recurso ou sem recurso, desenvolvem as suas atividades, muito voltado também para a área da educação, né, formação continuada. O ponto de cultura não é uma instituição que faz só evento, né, não é um local onde você lá faz um evento, mas é uma organização, um coletivo que desenvolve atividades, né? Atividade de ação continuada. Então, para mim, os pontos de cultura são os organismos vivos que desenvolvem e fortalecem a cultura nos seus territórios, onde estamos, né? Mato Grosso hoje tem uma cultura diversa muito por conta das ações dos pontos de cultura, principalmente nesses últimos anos, que é onde tem se fortalecido toda a nossa rede de pontos do estado. Legal. E Carol, para você, o que é ser um ponto de cultura? Você né? O Instituto em Rede é um ponto de cultura, então somos. conta isso para nós. Eu acho que ser um ponto de cultura, para mim, eu sempre gosto dessa frase, é o famoso nada sobre nós sem nós. Acho que, pegando um pouco o que a Cíntia falou, é essa cultura de base comunitária, é fazer junto, é olhar para o território, né? E isso tem uma potência muito grande, porque pensa na capilaridade disso. Então, ser um ponto de cultura, para mim, é estar com o pé no chão. É estar na base, é dialogando, é conversando, é fazendo junto, criando tecnologias diferenciadas. Porque se você está em coletivo com as pessoas, as soluções vão vindo. Essa inteligência coletiva vai vindo. Então, para mim, ser um ponto de cultura é estar com o pé no chão, é estar com as pessoas, é ter essa base comunitária e esse fortalecimento também cultural, porque no estado, né, que você anda 1.290 km sem sair dele, imagina o quão desafiador é
fazer cultura e, mais ainda, fazer políticas públicas para a cultura dentro de uma diversidade. Como você cria políticas, né, que não privilegiem, mas também que não segreguem ou que diferenciem para o lado negativo. Então, para mim, ser um ponto de cultura hoje é a possibilidade de fazer junto na base, assim, e operar a diferença também, porque quando mais na base você tá, mais os resultados aparecem. Essa política não fica difusa, né? Ela fica aplicada. Então, para mim, é isso. É estar com o pé no chão ali, de mão dada. Quando eu falo assim, não quer dizer que é fácil, não é sobre isso que eu tô falando. Eu sempre gosto de pontuar isso, porque senão alguém que tá me ouvindo lá vai falar, ai, mas essa menina parece que tudo é lindo. Não, a gente sabe dos desafios, mas mesmo assim a gente escolhe estar nesse lugar. Carol, e uma coisa que a gente pode também complementar, que os pontos de cultura não são instituições isoladas, né? Você não é um ponto de cultura lá em Colniz, um ponto de cultura lá em Porto Esperidião. Os pontos de cultura eles se conectam, né? Então tem uma tecnologia social que rege esses pontos e o pontão ele vem nessa articulação também, aonde tem essa conexão, né? O trabalho em rede, né? São as teias, são os eventos que se tem para se fortalecer. Então todo mundo tem essa troca, né? Essa troca de conexão, essa troca de tecnologia social que fortalece. Então dentro do mesmo território podemos ter muitas diversidades, né? E temos, sim. mas se conectam dentro da sua gestão, de repente os pontos que trabalham com identidades parecidas, como audiovisual ou artes visuais, eles vão se conectando para tentar se fortalecer dentro desses territórios, um aproveitando aquilo que o outro faz. Então, a rede de pontos de cultura é muito mais que a instituição local. Ela tem esse organismo vivo de trocas de saberes e conheceres também, né? Pensando assim no gancho de vocês duas, em 2024, a Política Nacional de Cultura Viva completou 20 anos. Me falem um pouquinho sobre os avanços durante esses 20 anos. O que a gente cresceu, que talvez a gente poderia ter crescido um pouco mais, e o que precisa mudar estruturalmente na política para que a gente tenha mais avanços, né? E inove mais nos territórios, para que a gente consiga se consolidar dentro da nossa base comunitária, trabalhar com a cultura de base. Eu vou fazer um breve histórico aqui dos pontos de cultura. Então, em 2003, quando o Gilberto Gil criou o Programa Cultura Viva, né, naquele momento, foi a primeira vez que o Ministério descentralizou recursos diretamente para instituições, porque o Ministério antes fazia para o governo ou para o município fazia seus editais ou descentralizava recursos. Foi a primeira vez que o recurso chegou na ponta, né, um dinheiro que chegou para essas instituições desenvolverem seus trabalhos dentro dos seus territórios. Depois disso, houve vários editais, aí sim, a Secretaria de Estado conveniava com o Ministério e criava suas redes estaduais. Então, nesse primeiro momento, houve um grande crescimento exponencial dos pontos dentro dessa lógica, dessa troca, né, desse movimento, né, das teias, que são esses grandes encontros, teias estaduais, teias regionais, teias nacionais, onde reunimos 4.000 pontos, 5.000 pontos de cultura dentro dessa perspectiva dessa troca. Então, vinha nessa perspectiva de crescimento. Em 2014, quando houve, né, a chancela da Lei Cultura Viva, era o momento de se criar esse protagonismo dentro de uma lei que iria reger tanto esse processo, né, de descentralização de recursos, onde iria facilitar tanto a descentralização do recurso para que o recurso chegasse mais efetivamente dentro para esses pontos de cultura, como também a legislação. A ideia era flexibilizar a legislação para que os pontos tivessem uma facilidade, né? Porque tem a burocracia muito grande, é muito difícil, né, para algumas instituições poderem acessar. Só que aí a gente teve um hiato, né? E aí veio um governo que descontinuou a política. Então imagina que na hora que a política estava no seu auge, acabou o Ministério da Cultura, descontinuou tudo. Então, a partir de do ano retrasado, 2024, foi que houve a retomada do Programa Cultura Viva. Então, assim, houve um crescimento, os pontos se organizavam, tinha toda essa questão da troca, e a lei veio para fortalecer isso, mas descontinuou. Agora está nesse processo dessa retomada. Reconstrução. Né? Então, nós vamos ter a Teia Nacional agora no mês de maio, lá em Aracruz, no Espírito Santo, que é esse primeiro movimento dessa retomada. Hoje nós já somos mais de 15.000 pontos de cultura no Brasil, então essa retomada para se organizar novamente. Então, nós vivemos um grande crescimento, né, demos caiu assim, agora a gente vem para esse novo patamar que é organizar novamente, criar as redes estaduais, fortalecer as políticas, e aí a Lei Cultura Viva, como ela já existe, né, agora é a hora de regulamentar para esse novo processo, porque é um novo processo, é um novo momento, então tem um ganho gigantesco, mas agora é a hora de nos organizarmos para que ele realmente faça sentido. E nós estamos também agora numa perspectiva da lei estadual
cultura viva, né? É uma outra pauta que nós, enquanto Ponte de Cultura, precisamos buscar, né? Já tem uma abertura dentro da Assembleia Legislativa, então nós precisamos buscar esse fortalecimento da lei estadual para que a gente também possa criar nossas regras e a nossa política estadual para que possa chegar de fato às nossas necessidades. Legal, Carol. Pensando nessa descontinuidade e como ponto de cultura também, o que que isso provoca nos territórios? Como isso impacta também, não só o trabalho do ponto, mas a comunidade que recebe, né, as ações de um ponto de cultura? Eu acho que qualquer ação de descontinuidade, ela é muito ruim. Mas acho que quando a gente fala de ponto de cultura, ela é mais grave ainda, porque se a gente pensa que esse ponto de cultura tá no dia a dia, tá no cotidiano, ele não tá lá pontualmente. A Cíntia falou, não é um evento, né? É o que você faz no dia a dia ali, junto com as pessoas, né? Fortalecendo. Então, imagina o impacto de vocês descontinuar. E retomar é sempre mais difícil do que iniciar. Se a gente faz um paralelo com obra, a gente sempre brinca, né? Que construir uma casa é mais fácil que reformar. É a mesma coisa com essa política, né? Você encanta as pessoas, você fala que é possível, entra com investimento, com debate, uma rede, Mato Grosso, acho que a Cíntia pode falar melhor do que eu, mas eu sempre, né, acompanhei e ela sempre falou isso, sempre foi referência, a rede no Brasil. Então, assim, e agora a gente está vendo o desafio que está sendo retomar e rearticular essas pessoas, porque uma vez a gente falou, olha que legal, vamos estar junto, e aí você desmorona. Então, não tem mais incentivo, não tem mais encontro, a gente não está falando só de recurso financeiro, não, a gente está falando também desse olhar para a política, né? Então, antes, por exemplo, a gente tinha uma pessoa dedicada dentro da própria secretaria para cuidar da política, né? Hoje a gente não tem essa figura. Então, existem vários desafios. Assim, descontinuar é muito ruim, mas esse desencantamento é muito complicado. Porque como que você volta, né? Você já dedicou uma vida e esse dia eu até li uma pesquisa que falou que 70% das pessoas que trabalham da cultura já pensaram em desistir, né? Então, se isso é sei lá, num aspecto, vamos falar da economia criativa, imagine isso dentro do ponto de cultura, eu acredito que seja maior. Não desiste porque tem um propósito, né? Tem uma coisa que a gente conversa muito, né, Cíntia? É que ninguém vira um ponto de cultura. Às vezes as pessoas vêm me perguntar, Carol, eu quero virar um ponto de cultura. A gente se reconhece um ponto de cultura, né? Se reconhece, fala, nossa, então o que eu faço é um ponto de cultura. Então a descontinuidade impede, inclusive, essa expansão. Porque se eu não vejo pontos de cultura exitosos do ponto de vista de perenidade, eu não vou querer aquilo pra mim. Se é só trabalho, né, sendo que eu tô tirando dinheiro do meu bolso, pra que eu vou ser um ponto de cultura, né? Eu continuo fazendo ali sem tanto compromisso. Então a descontinuidade pra mim é muito sério, assim, sabe? Pra política, pra diversidade, pras nossas identidades, assim, como um todo. Pensando em Mato Grosso, né? O que que você enxerga hoje como maior dificuldade, maior potencial para os pontos de cultura, mas pegando o gancho do que você falou, dos pontões de cultura, como a gente, né, na articulação, no fortalecimento dessa rede, a gente tem trabalhado muito no sentido da continuidade dos pontos de cultura. A ideia nossa é que eles não vivam hoje só de projetos, que a gente consiga fazer com que eles sejam perenes, com que eles aconteçam para que não haja o desencantamento, né? Você entra num território, você faz uma determinada atividade, de repente você para porque o projeto acabou, né? É muito difícil você trazer essas pessoas de volta para participar. Então, eu queria que você falasse um pouquinho para mim sobre isso. Tá, eu acho que tem, pra mim, acho que a grande dificuldade é você está no território, você é do território, né? Você nem precisa entrar nele porque você já tá nele. Então, você tá lá desenvolvendo suas ações, enfim. Mas quais são as dificuldades que eu vejo hoje? A interrupção, claro. Os mecanismos, os marcos regulatórios para a cultura, eu acho muito complicado, né? Não é um debate novo. Quem me conhece sabe que eu sempre estou falando disso, porque, assim, eu sou a favor da burocracia, né? Eu acho que a burocracia é que permite que a gente receba o recurso, que a gente tenha edital, mas eu sou contra quando as pessoas dificultam ou deturpa o sentido de burocracia como uma dificuldade adicional. Né? Pô, se eu tenho uma cultura de base comunitária, que os desafios são reais, são cotidianos e que muda toda hora, eu não posso ter marcos regulatórios, legislações que não atendam a minha especificidade. Então, uma das dificuldades que eu vejo é como dialogar, fazer o que a gente faz na base com os marcos regulatórios que a gente tem, inclusive, no Estado, que eu vejo um agravante. Né? O Estado ainda não conseguiu que a lei Cultura Viva, né, seja aplicada aqui. Por exemplo, vou dar um exemplo. A gente é uma associação, a gente tem que colocar na plataforma. Então, lá no nosso termo de fomento, tem que a gente pode alterar até 30%, né? Só que aí, para
para alterar, eu tenho que mandar uma alteração, porque eu tenho que alterar a plataforma. Então, eu não me sinto segura de fazer essa operacionalização, que é diferente quando eu não estou nesse sistema. Não sei se a Cintia pensa diferente, mas para mim, isso é um dos pequenos exemplos de como esses marcos regulatórios não acompanham. E a gente não tem uma lei Cultura Viva, para mim, que está em processo, claro, né? Inclusive, a iniciativa da Cintia, para mim é sério. Então, assim, para mim, o que mais me atrapalha, né, enquanto ponto de cultura no dia a dia, essa questão dos marcos regulatórios, assim, sabe? Para mim. E como pontão de cultura, como é o nosso papel hoje frente a esses desafios? Eu acho que é olhar essas dificuldades e compartilhar que pode ser diferente. Mas assim, eu acho que a Cintia falou um negócio muito interessante, que é a questão da rede. A gente, como pontos, eu acho que nossa maior missão é fortalecer essa rede, é compartilhar isso que nós sabemos, que a gente está trocando, fala, olha, como é importante estar junto, porque a rede tem um peso, é uma coisa que a Cintia fala que eu gosto muito, que ela fala assim, imagina uma rede, agora a gente é 168, né, pontos? A gente passou de 200 já. Já passou de 200? Passou de 200. O último, então, passamos de 200, o último dado que eu tinha visto era esse. Mas imagine isso sentando numa mesa para poder solicitar isso que eu acabei de falar. Que os marcos regulatórios, né, que as legislações atendam a nossa especificidade. Então, acho que o papel do pontão de cultura é rearticular essa rede, é qualificar essa rede, é compartilhar os conhecimentos que a gente tem, as técnicas, tecnologias, formas de fazer, para que as nossas necessidades sejam transcritas, né, transmutadas e sejam formatadas em forma de lei. Mas não só isso, acho que tem o papel do reencantamento, de falar, ó, tá cansado? Vem aqui, tem uma forma de fazer. A gente que é do pontão, a gente tem bastante expertise com gestão, e a gente sabe como que gestão é importante no dia a dia, né? Às vezes quando você não faz gestão ou faz uma gestão mais intuitiva, as coisas ficam mais difíceis, né? Então, acho que a gente pode compartilhar o que a gente sabe, mas também ajudar nessa formação, não na formação que a comunidade já existe, mas na conexão dos nós da rede, para que essa comunidade se reconheça, né? Acho que a Cintia falou, a gente conhece 168 pontos. A gente precisa saber. Esses pontos sabem o que a gente pode ajudar? Então, acho que a gente precisa ajudar na retomada, mas na reconexão dos pontos, para que junto a gente fale a mesma língua. Eu vejo uma dificuldade hoje de comunicação, sabe? Será que os pontos sabem do poder e da potência dele, né, Cíntia? Ainda tem uma questão, né? Porque nós temos essa rede que já vem desde 2009, nós temos pontos hoje que foi da primeira edital de 2003 conveniado direto com o Ministério. Então, a gente tem esses pontos que vêm desde o início mesmo do programa Cultura Viva. Então, nós tivemos editais que foram desses convênios com o Ministério e teve editais também que foram recurso direto do Estado. Né? Em algum momento, o Estado também lançou seus editais. Então, temos esses pontos que já vivenciaram essa rede. Mas nós temos também muitos outros pontos que estão entrando agora. Porque o Ministério, e aí eu tenho muita crítica em relação a essa política, né, de chancelar, né, uma instituição sem ver, de fato, o trabalho que ela executa. Então, com essa abertura do Ministério, hoje nós temos mais de 15 mil pontos no Brasil, e é um problema hoje, porque a gente não consegue qualificar esses pontos. Então, aqui no estado de Mato Grosso também, muitos receberam essa chancela, mas sem entender o que é a política cultura viva, sem entender o que é ser ponto de cultura. Então, tem essa né, eu acho que o pontão também, esse desafio dessa educação, né, de chamar esses novos que entraram, que receberam essa chancela, que não participaram do edital, né, e trazer e mostrar o que é, né, ser ponto de cultura, colocar dentro dessa rede, fazer de fato a rede funcionar. Então, esse talvez seja o desafio maior para vocês, né, e para nós, né, que estamos juntos também nesse processo, de fazer essa integração com esses que estão chegando agora, com esses que já estão, né, desanimados, já estão desatualizados também, porque é difícil se manter, né, alguns bons pontos de cultura conseguiram manter, mesmo sem recursos, suas atividades ao longo desses anos, mas a maioria, infelizmente, não consegue. Sim. Né? E ponto de cultura precisa, sim, de política pública, precisa, sim, de recurso público, porque faz o trabalho social na ponta. É o ponto de cultura que tira a criança, que leva para as oficinas, é o ponto de cultura que vai pegar o idoso e levar para as oficinas, é o ponto de cultura que vai fazer mobilização dentro do território, é o ponto de cultura que vai fazer, né, os saberes e fazeres dentro dos seus territórios também, nessa parte de transição, né, toda a questão dentro da política. Então, esses pontos, eles estão aí perdidos dentro desse processo. Então, agora é a hora de reconectar. Eu acho que talvez o papel principal do pontão neste momento é fazer todo mundo se entender, se perceber enquanto ponto de cultura e estar integrado dentro dessa rede. Eu acredito muito nesse papel
dos pontos de cultura, porque além de trazer as crianças, né, para dentro, a gente cria novas perspectivas de vida, novos avanços, novas vontades de viver, de fazer diferente, construir outros mundos possíveis, como a gente fala Uhum. dentro do Instituto em Uhum. Rede, né? É a cultura que transforma, Sim. que leva para a escola, é a cultura que traz pais que são mais presentes, que estão junto. Então, assim, acho muito importante, muito bonito o trabalho que os pontos de cultura fazem. E isso também é um grande desafio, é que a gente consiga mostrar para a sociedade o trabalho e o resultado que a gente consegue fazer dentro dos territórios, né? Isso é muito importante Com também para a certeza. gente fortalecer. E eu acredito, Carol, e gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre o papel do Pontão Lado a Lado hoje, né? Que nós estamos aqui nesse momento, eu acho que muito no sentido de articular, de mostrar para as pessoas, para reunir, fazer com que isso alcance mais pessoas, os 168, os 200 pontos de cultura, e entendam um pouquinho mais de que nós estamos chamando eles para trabalharem com a gente. Sim, acho que quando a gente pensou em concorrer, né, no edital para ser ponto, acho que a primeira é para ser pontão, né? Acho que a primeira coisa que a gente pensou foi isso, falou, "Nossa, a gente sabe tanta coisa legal que a gente experimentando, que a gente bateu cabeça, né? Por que não compartilhar?" Mas eu acho que teve também essa questão da rede, né? Que veio, inclusive, com uma conversa com a Cíntia, né? Quando a gente pensou em ser pontão, né? Como que a gente consegue reconectar essa rede? E ela falou uma palavra que eu gosto muito, que é qualificar, sabe? Qualificar não é padronizar. Qualificar é deixar uma rede qualificada. Isso que eu senti, quem chegou, sabe? Para que a gente fala de cultura, né? Da cultura empresarial, a gente está falando da cultura dos pontos, né? Para que não haja deturpação, né? Para que a pessoa, por exemplo, a gente teve pontos que colocaram projetos de eventos pontuais, né? Ou seja, ele é ponto de cultura, mas em que momento se perdeu? A gente ficou se questionando isso quando olhou os resultados. Então, eu acho que o desafio é zelar pela política cultura viva, porque a gente vê que há um processo assim, de fragmentação desses pontos que foram certificados novos, de não entender a política cultura viva. Então, eu acho que esse é um dos pontos. Rearticular essa rede para dialogar. Reconhecer essa rede é outra coisa também, né? Lançar a luz. Que rede é essa? Né? A Cíntia tem uma fotografia dessa rede de 2000, né? Foi até quando? 2014? Não, até 2014, né? O último edital foi em 2013. O último edital foi 2013. recurso do Estado. Então, por exemplo, a Cíntia tem uma vivência de uma fotografia que foi até 2013. E essa outra fotografia de 2014 até 2026? Então, a gente precisa olhar, ver quais são as potências, porque nem tudo é ruim também, né? A gente tem que tomar cuidado com isso, né? Que tecnologias foram essas utilizadas para os pontões que sobreviveram, que devem Sim. ser compartilhadas? Então, assim, acho que o grande desafio é rearticular essa rede, qualificar, reencantar. E a gente acredita que a gente tem 3 pontões hoje, né? Então, cada pontão tá fazendo seu trabalho, a gente escolheu algo que a gente acha que a gente é bom. A gente acha, não tem certeza, porque quem acha, né, já perdeu metade da caminhada. Que a gente é bom em gestão. Mas não é gestão como as pessoas pensam, né? Aquela coisa dura, estanque. Mas é assim, como que eu faço o que eu faço de forma intencional? Eu acho que quando a gente fala de gestão, a gente tá falando disso, né? De intenção, De né? intencionalidade. Não tá falando assim, eu fiz uma coisa, deu certo, eu não consegui reproduzir, porque eu não prestei atenção. Mas não, tipo, como que eu faço, né? Como que eu faço para ter perenidade? Como que eu faço para que eu atue como cultura viva, que eu me reconheça, para que eu faça minhas ações sempre de forma melhorada, né? A gente sabe que hoje, por exemplo, pós-pandemia, a gente tem um problema muito grande de engajamento do público, por vários motivos, né? Mas como que eu vou melhorando no dia a dia, né? Então, acho que o grande desafio é esse, assim. E acho que a grande missão do pontão que a gente colocou, né, gente? Não pensa que é fácil, não. Depois a gente falou, gente, a gente colocou bastante coisa, né? E Mas muita. quando a gente olha, por exemplo, nada do que a gente faz tem sentido se essa rede não estiver consciente e conectada e querendo trabalhar em rede, que eu acho que é outro gargalo, né? Sozinha a gente não faz nada. Então, eu brinco. Se não puder, depois corta, mas que sozinho a gente não é nada, nem corno, né? Pra ser corno precisa de 3. Se for 2 corno, você não consegue ser. Então tem que ser coletivo em todas as perspectivas, né? Eu acho que a gente falou isso agora no nosso último encontro, né? Onde a gente falou de planejamento estratégico, sem ser uma burocracia, assim. Mas falar de que é sonhar com intenção, né? Uhum. Sonhar com intencionalidade. É planejar o caminho para chegar naquele sonho. Meninas, antes da gente encerrar, eu queria falar uma parada aqui bem legal. Somos 3 mulheres hoje aqui, falando de cultura. O Instituto em Rede tem uma diretoria inteira só de mulheres. Qual é o papel da mulher hoje no estado do Mato Grosso dentro da cultura? Como são as políticas públicas? Como é o apoio do governo hoje
para que as mulheres estejam dentro da cultura? Falta protagonismo, aí nós vamos ter uma questão que a gente poderemos debater. Mas as mulheres, elas, de fato, são que estão à frente das políticas, né? Porque se a gente for pensar políticas de base, né? Dentro dos pontos de cultura, todos os pontos de cultura têm mulheres engajadas que realmente levam à frente os processos. Mas, todavia, temos também a questão da política estruturada, né? Dentro, se a gente for pensar nisso, nós temos hoje, dentro do governo, que né, onde descentraliza o primeiro recurso para a gente, uma dificuldade, talvez, dessa interlocução por não ter essa referência dentro do Estado, né? Que é esse lugar. Então, assim, esse diálogo da mulher não existe, né? No edital tem ali, né, uma categoria, se você for mulher, você acessa, mas que, de fato, na hora que você vai ver lá os critérios, no final não adianta de nada, não soma nada, não é uma questão realmente de impacto dentro dessa lógica, né, que eles tentam implementar, mas ainda não conseguiram. Então, a gente fica à mercê. Nós já tivemos grandes mulheres à frente da secretaria, poderia citar algumas aqui, mas não vou fazer para não, né? Mas que em seus momentos de liderança tiveram esse protagonismo de pensar nas mulheres, porque as mulheres dentro da política cultura viva, e eu vou estender para dentro da cultura de uma forma geral, ela tem essa perspectiva, né, de fazer tantas coisas, como todas as mulheres são múltiplas, né? Dificilmente você vai ver uma mulher especificamente ali cuidando só daquele ponto de cultura, ela sempre está fazendo várias atividades, várias ações, ela tem que se desdobrar, ela tem que, né, ainda temos essa sociedade, né? E então isso dificulta muito dentro dos processos. E a gente precisa, sim, né, de mais mulheres empoderadas dentro desses territórios, dialogando. Se a gente vai para uma reunião na Assembleia Legislativa, dificilmente vai ver mulheres dentro desses lugares, né, de discussão, né, de protagonismo. E esses lugares a gente precisa chegar. Sou bem feliz que estar com vocês, né, duas mulheres maravilhosas, mas a gente precisa ganhar esse protagonismo para fora, né, estar nesses lugares. E assim, estamos avançando? Estamos. Se for pensar alguns anos atrás, era bem mais difícil, né, então ainda isso no campo da cultura, que é bem mais aberto, bem mais amplo, né, onde não tem ou não deveria ter tanto preconceito, já tem essa questão, né, do machismo estrutural. Aí a gente está quebrando isso aos poucos, mas a gente precisa, né, talvez dar uma avançada um pouco melhor para que a gente consiga alcançar esses espaços também que são nossos, né? Sim, Espaços de nossos. fato. Carol, além disso, me fala um pouquinho sobre a diretoria do Instituto Ser Só de Mulheres, de onde vem isso, e também o que muda quando a mulher começa a tomar o seu espaço de decisão, e não só de execução. Quando nós temos mulheres que decidem, mulheres que lutam, que brigam pelos seus direitos, por políticas públicas. Eu acho que piramidando o que a Cíntia falou, né? A gente tem uma presença maciça feminina. Eu queria, antes, né, de entrar na questão, pontuar isso, mas de acordo que você vai subindo para os espaços de decisão, a quantidade vira né, um oposto, né? Quanto mais alto o meu cargo, quanto maior o meu poder de decisão, menos mulheres nós temos, né? Eu acho que a mulher, porque é um campo delicado, né, pra gente não atribuir características, não vou falar, a mulher é assim, não é sobre isso, né? Mas eu gosto do olhar múltiplo, né, como a Cíntia falou, das mulheres, do desenvolvimento, esse lugar da escuta, esse lugar de congregar, sabe? Eu acho que o feminino congrega, assim. É perigoso o que eu tô falando, claro, né? Tem que tomar muito cuidado para não atribuir características inatas ao feminino, não é isso que eu tô falando. Mas eu acho que quando as políticas públicas são feitas por mulheres, a gente vê uma política do cuidado, sabe? Tem uma política do cuidado muito grande. E quando eu penso em ponto de cultura na base, eu penso nessa política de cuidado. O que a gente está fazendo, né? Tá na ponta fazendo política do cuidado. Então, acho que o que muda é isso. Então, eu fico pensando que, se ela está no espaço de decisão, essa política vai pensar também, né? Vai promover, vai lançar editais pensando nessa política de cuidado. Por exemplo, a gente não debate aqui no Mato Grosso política do cuidado, né? Que a gente sabe que gera
muito E nós recurso na economia. enfrentamos dificuldades absurdas no pôr do sol lá, No pôr nosso do sol. projeto na Chapada, por causa das questões de cuidado, Sim. né? Não, quando você vê em Minas, que tem a primeira política de cuidado, né? Eu falo, e aí você lê, é fantástico, porque é uma política invisível, né? E quando a Cíntia fala que essas mulheres não estão no espaço de decisão, dependendo do horário, ela não vai estar mesmo, porque ela está desdobrando, né? Ela tem jornada tripla. Então, assim, e quando a gente pensa nessa diretoria do Enrede, nós gostamos de trabalhar com mulheres. Assim, porque é um outro lugar. É um lugar desse comprometimento, né, dessa troca, e de se olhar e ver as mesmas questões. Às vezes é cansativo você ter que explicar para o outro gênero as dificuldades que a gente passa, né? Uhum. Às vezes eu tenho amigo, ele até brinca, você fala, ai, né, parece que você não gosta de homem. Eu falei, não é sobre isso. Não é que eu não gosto de homem, eu não gosto o que esse machismo estrutural faz com a gente. Então, assim, quando a gente pensa a diretoria do Enrede, é intencional, é proposital, porque eu me sinto melhor para essa política de cuidado que a gente faz, para esses projetos. Nossos projetos são de cuidado, né? Pôr do Sol para Todos, o que é? Né? Cidadania cultural por uma comunidade que foi vulnerabilizada por negação desse direito. Então, assim, falar de política de cuidado com o feminino, para mim, é um lugar menos penoso, porque eu já tenho dificuldade com tanta coisa, né? O tempo todo, tendo que dar sobre isso, explicar sobre aquilo. Imagina se eu tiver que explicar também, né? Que eu Sim. tenho que ter uma atividade para a mãe e eu tenho que ter uma atividade paralela para a criança, né? Sendo que isso onera. Por que isso onera? Então, eu não preciso explicar isso para mulher. Ela vai entender. Vai. Mesmo Com que ela não certeza. seja mãe, olha que louco. Ela não precisa ser mãe para ela entender. Ela vai entender porque ela observa isso no cotidiano. E às vezes, se eu for debater isso, dependendo do lugar ou do nível de sensibilidade, eu vou ter que explicar, mas você está pagando 2 vezes mais. São 2 atividades no mesmo horário, né? Então é isso, assim, a escolha é intencional porque eu acho que é o lugar que a gente pode escolher desconstruir esse machismo estrutural que nos atravessa todo mundo, me atravessa, né? Não estou isenta. Mas se eu não puder escolher isso dentro da instituição que atualmente estou presidindo, aonde que nós poderemos, né? E eu queria muito uma secretária mulher, sabe? Não qualquer, só mulher. Mulher qualificada. A Cíntia falou um pulo do gato, porque eu acho que a gente passou do momento de militar e tem que ser mulher. Não, tem que ser mulher qualificada, né? Que fale, que pense em políticas públicas. Senão você vai pegar qualquer uma pessoa que acha que circularmente a mulher tem que trabalhar mesmo, sempre foi assim. Então, Sim. não basta ser mulher, tem que estar assim qualificada e pensar em como melhorar, né, a vida, né, do feminino dentro das políticas públicas para a cultura, assim. Só para complementar o que a Carol disse, e quanto isso vou citar um exemplo prático aqui. Nós somos um dos únicos estados onde não tem uma política de cultura e infância. Eu sempre bati nessa tecla. Precisamos ter editais de cultura e infância, precisamos trazer. Eu já visitei, inclusive, outros estados, como Ceará, por exemplo, que tem uma política incrível de descentralização para os municípios da infância, porque lá eles pensam, né, na sua territorialidade, na sua transmissão, né, de conhecimento a partir da infância. Então, ele tem um respeito pelo o mais velho até chegar nessa criança. Então, para perpetuar a cultura local, eles têm todo um ciclo, né? Eles têm um arranjo ali que funciona muito bem. E como eu já tentei, né? Mas sempre chega nesse lugar do que não é importante, né? Então, isso é um exemplo, e o Ponto de Cultura está muito dentro desse lugar da cultura e infância, porque em alguma medida, quase todos os pontos de cultura trabalham também com a infância, com a adolescência, e nós não temos uma política hoje no Estado. E eu tenho certeza que se nós tivéssemos uma mulher, né, que tivesse esse olhar, nós conseguiríamos, de alguma forma, também trazer, sabe, essas políticas que já são referências. A gente não vai criar nada novo, né? A gente está precisando criar. Olhar o que está acontecendo de bom, trazer para cá e fortalecer e criar, né? Porque a gente está nesse lugar hoje no estado, né, de muito recurso, um estado de dimensões continentais, um estado, mas que a gente não consegue implementar políticas simples que seriam transformadoras dentro desses territórios todos. E num estado que é campeão em feminicídio, né? Então, você vê como as peças vão se encaixando? Não tem uma política de cuidado, não tem uma política de infância, né? Não tem mulheres protagonistas no estado que é campeão em feminicídio, porque a gente não pode deixar de colocar isso, a gente está falando de cultura, né? Então, é muito mais um questionamento, por quê, né? Então, as coisas estão exatamente no lugar que elas deveriam estar quando a gente olha os nossos dados e essas ausências de políticas públicas. E eu né? fico assim, tão feliz
Até arrepia, gente, de poder falar, de estar num lugar com duas mulheres falando sobre isso, da importância disso, né? As pessoas entenderem que cultura, né, não é só fazer evento, é estar realmente dentro da comunidade, do território, fazendo a diferença. Maiara, e gerando emprego e renda, né? Porque as Perfeito. nossas oficinas que a gente trabalha, né, nos nossos territórios, elas empoderam essas pessoas, homens ou mulheres, para que eles possam gerar renda. Eles estão ali aprendendo, eles estão dentro dessas oficinas, dentro desses lugares. Aqui, é claro que temos as oficinas lúdicas, que é realmente para um momento, né, de Descontração. de conexão com outros aspectos que a cultura também tem, que a cultura é muito ampla, mas tem essa questão do empreendedorismo, a economia criativa, aquilo que gera emprego, aquilo que gera valor. Então, muitas pessoas que passam por dentro das oficinas que são feitas dos pontos de cultura, saem de lá direto para o mercado de trabalho. Então, a gente tem também essa área toda do empreendedorismo que a gente precisa observar, entender, dimensionar, né, colocar isso dentro dos indicadores. Eu acho que também esse é um papel muito relevante que vocês vão conseguir nos trazer enquanto Pontão, é de mostrar dentro dessa rede aqueles que realmente geram impacto financeiro, né? Porque essas mulheres, né? Eu trabalho em um ponto de cultura que tem esse trabalho dentro das comunidades periféricas, que a gente vai lá, traz elas para dentro desse espaço, qualifica com os melhores profissionais, oferece para elas o melhor treinamento, tem um trabalho também junto com elas, para elas entenderem empreendedorismo, para elas poderem também vender. A gente tem um trabalho de acolhimento psicológico com essa mulher, né? Falando de um trabalho específico com mulheres que a gente faz. Então, a gente trata essa mulher, empodera essa mulher, e depois ela vai para o mercado de trabalho. Na semana seguinte, já está colocando nossos grupos lá, que já está ganhando dinheiro, que já está, sabe, conseguiu comprar a cesta básica para a família daquele mês. Então, isso é gerar, né, conexão social dentro do território. Então, os pontos também têm essa dimensão que é, assim, Absurda. absurda, né? E, Por assim, isso que eu falo que é difícil medir e mostrar o nosso trabalho. E essa é uma das nossas grandes funções hoje em dia, é mostrar o impacto social e o impacto financeiro que a cultura consegue causar dentro de um determinado território, né? Eu acho que a gente está despertando para isso, né? Esse podcast vai ficar eterno, porque a gente tem que se desdobrar em vários outros. Mas é isso, assim, a gente está despertando para a necessidade de sair da percepção subjetiva, que a gente sente, claro, que está fazendo diferença. Mas, às vezes, o que eu sinto que é diferença, eu não consigo comunicar para a Cíntia, para a Maiara, para a gente mostrar. Olha, entraram assim, que né, a Cíntia falou, já estou gerando renda. Quanto que eu estou gerando? Daqui um mês eu vou gerar quanto? Como que aquilo mudou? Porque a gente sabe que uma das raízes da violência é a dependência econômica. sim. Né, enfim, do mantenedor. Então, assim, olha o quanto escalona esse impacto. E a gente não consegue, porque fica sempre nesse campo subjetivo, que eu acho que tanto a assistência social quanto a cultura, se você olha as duas secretarias, tá nesse lugar do lindo, do belo, sabe, do bem ao outro, né? Uhum. E aí a gente acaba pecando e não consegue falar, não, ok, olha aqui, ó, a gente tá na construção de uma sociedade mais justa. Quando eu faço isso, né, eu gero isso, isso, isso. A cada R$ 1 investido, quanto que retorna, né? Porque tem muito esse discurso que cultura é gasto, né? E cultura no investimento. Então, se a gente para olhar no estado como o nosso, que o agro recebe muito incentivo e gera realmente, né? Bastante renda, é como se a cultura não fizesse isso, fosse um desperdício de dinheiro, e não é. A cultura gera renda, impacta o PIB muito mais que muitos setores que existem aí, né? E tem estudo sobre isso. Meninas, para encerrar, eu queria que vocês deixassem um recadinho para quem está coordenando, liderando um ponto de cultura lá no tão distante, que está cansado, sem recurso, que já não sabe mais o que fazer. O que vocês diriam para essa pessoa nesse momento? Diria para você, não desista, né? Está nesse momento, sim, de reconexão, de reintegração, de fortalecimento. Então, é hora de se aproximar. Quando um pontão, um ponto de cultura, né, chegar para você que vai ter uma capacitação, uma formação, aproveite esse momento, porque todos eles estão com uma das melhores iniciativas para que isso aconteça e para que realmente haja uma transformação dentro do seu ponto de cultura, dentro da sua comunidade, onde você trabalha. Então, vamos nos juntar, né, venha para perto, né, participe dos nossos grupos, a gente tem alguns grupos de WhatsApp, né, a gente tem esses momentos de conexão, nós estamos, sim, agora tentando nos reconhecer, e depois desse momento a gente começa uma nova fase, né? Uma nova fase de formação mais efetuada, né? De repente fazer uma nova teia aqui no estado de Mato Grosso, trazer todo mundo para que a gente se conheça, né?
pessoalmente, e vamos avançar, né? É o momento, sim, da gente colocar e discutir as políticas a partir de quem somos, mas juntos nós vamos conseguir avançar muito mais. E estrategicamente, por ser um ano de eleições, é a hora também de nós nos juntarmos para pautar aquilo que nós queremos para os próximos 4 anos de governo, porque é da onde vem o recurso para que a gente, né, de fato, faça nossas atividades chegarem, né, dentro dos nossos territórios. Então, precisamos nos organizar para pautar as políticas dos próximos anos. Maravilhosa. Eu diria que para se adiantar, né? Não só com a gente, mas com os outros pontões, com os outros pontos. Sabe olhar, procurar quais são, né, os pontos que fazem trabalho similar, ou o posto mesmo que você possa trocar, né, para somar, enfim. Porque, né, tem uma música que eu gosto muito que fala assim: não mexe comigo, que eu não ando só. Que é sobre isso, assim, né? Quando a gente tá junto, a gente tá forte, né? Isso que a gente falou é muito real, assim. A gente tem que sair desse lugar do reclamar. Eu adoro reclamar, porque o reclamar é diagnóstico, né? Mas a gente precisa propor, né? Então, assim, beleza, tá ruim do jeito que tá, mas como que a gente pode fazer? E uma pessoa falando é uma coisa, né? Uma rede, né? Com 200 pontos de cultura é outra história, né? E apresentando o Estado, né? Porque cada ponto consegue trazer o que o Estado tem. Então é isso, tá cansado? Dorme, descansa e volta pro fronte. É isso, né? A mãe da gente fala, bebe água que passa, né? Eu falo, dorme que passa e vamos construir juntas, ou juntas e juntos, outros mundos possíveis através da rede dos pontos de cultura. Que é em rede que a gente opera a transformação. É isso. Meninas, foi incrível estar com vocês hoje aqui nessa conversa tão maravilhosa, tão produtiva, que levou a gente para outros lugares também. Mas eu queria chamar vocês também, então, para curtir, comentar, compartilhar esse podcast com os outros pontos de cultura, com as pessoas que precisam ouvir um pouquinho do que a gente está falando aqui também. Mas também convidar vocês para participarem de todas as ações do Ponto de Cultura, do Pontão de Cultura. A gente entende que às vezes é difícil falar de gestão, que às vezes parece meio nebuloso, que às vezes, né, dá aquela ansiedade, que vocês têm muitas coisas para fazerem no dia a dia, mas participem das nossas ações, vamos juntos construir também esse outro olhar para os pontos de cultura, esse impacto que a gente quer levar para todo mundo. Então esse foi o nosso primeiro episódio, maravilhoso, Pontão, do podcast do Pontão Lado a Lado. Muito obrigado, meninas, e aí, daqui um pouquinho vem mais.